versículo 16 ao 20. Levítico, capítulo 21, de 16 ao 20. Leis para os sacerdotes aqui. Levítico 21. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico é o livro menos lido da Bíblia, menos pregado, mas o livro mais citado por Jesus no Novo Testamento. Palavra como sacrifício, você vai encontrar muito. Santidade, santo. Eu estava lendo essa semana antes de a introdução, e já li algumas vezes Levítico também. Levítico 21, 16 diz assim: o Senhor disse a Moisés: fale a Arão, dizendo: nenhum dos seus descendentes, nas suas gerações em que houver algum defeito, se aproximará para oferecer pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver defeito se aproximará, seja um homem cego, coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, homem que tiver o pé quebrado, a mão quebrada, que for corcunda, anão, que tiver defeito nos olhos, sarnas, feridas na pele, ou que tiver testículos esmagados. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, através dessa palavra, como o Senhor falou ao meu, Pai. A tua palavra, ela não vai voltar vazia. Eu pedi ao Senhor uma palavra, o pastor falou assim comigo: você vai pregar o que Deus colocar no seu coração. Eu disse: Senhor, me dá uma palavra, Senhor. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, Pai. Eu sei, Pai, do que a gente precisa, o tempo que a gente está vivendo, que a gente vai viver, Pai. E que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Me ajude não apenas a pregar a tua palavra hoje e sempre, mas viver essa palavra. É isso que eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Esse dia eu estou chorando. Amém. Eu quero começar com uma pergunta: como experimentar um crescimento com qualidade? É uma pergunta. Muitas vezes nós buscamos métodos para o crescimento da igreja, mas o método de Deus para o crescimento da igreja é sempre o homem. Deus não tem tantas regras. Deus tem um método, e o método de Deus é você, é eu, somos nós. Esse texto nos mostra que os sacerdotes que ministravam no altar não podiam ser imperfeitos, ou melhor, não podiam ser contaminados nem imperfeitos. Por quê? A vida do sacerdote é a vida do seu ministério, irmão. Um sacerdote impuro era uma grande calamidade para a época e para hoje também. O texto que nós estamos lendo é o texto mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Um sacerdote com defeito não podia até ser sustentado como um sacerdote. Ele podia até comer o pão de Deus. Nós comemos pão hoje aqui. Mas não podia ministrar no altar. Todo sacerdote, ou tanto o sacerdote como o sacrifício, precisava ser perfeito. Por quê? Porque ambos, o sacerdote e o sacrifício, tipificava quem? Cristo. A gente sabe, a gente acabou de participar da ceia, que Jesus foi colocado naquela cruz. E quando ele estava lá, mais ou menos 3 horas da tarde, mais ou menos não, 3 horas da tarde, ele gritou: Pai, está consumado, está pago. E o véu do templo foi rasgado de alto a baixo.
E agora todos nós que estamos aqui podemos entrar para adorar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Podemos entrar para adorar a Ele. Mas queremos ter comunhão com Deus. Melhor, se queremos ter comunhão com Deus, se queremos ministrar no altar de Deus, precisamos não ter certos defeitos na nossa vida. Alguns defeitos não pode ter na nossa vida. Levítico 21 é um quadro que mostra o crescimento com qualidade. Ninguém com defeito podia chegar para oferecer pão no altar. O ministério não é um título ou um cargo. Pensa aí bem direitinho. Mas o ministério é um relacionamento com Deus, irmão. Então vamos nos deter. Eu quero que coloque aí na tela o versículo 18. Deixa aí na tela o 18. Vamos começar. Versículo 18 fala assim: pois nenhum homem que houver defeito se aproximará, seja um homem cego. É o primeiro. Não serve aquele que é cego. O cego é aquele que não tem visão. Aquele que não tem a visão de crescimento não cresce, irmãos. É preciso visão. Jesus disse para os seus discípulos: vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levante os olhos e veja os campos, pois já estão maduros para a colheita. Veja, os cegos não servem. Há pessoas que têm até capacidade, mas não têm visão, irmão. Eles não têm sonhos. Precisa ter visão para crescer. Precisa ter vontade de crescer. Um cego não tem visão. Precisamos ter uma visão de uma igreja grande. Precisamos ter a visão de uma igreja grande, não para nossas vaidades, para a vaidade dos membros da igreja, não para dizermos somos a melhor igreja, a igreja maior, não, mas para trabalhar, para termos uma igreja e fazer também com que essa igreja glorifique o nome de Deus, e também para impactar a cidade, o distrito, o povoado, a serra. Essa é a minha oração, em primeiro lugar, para a minha vida, como sacerdote que a gente é hoje. Se formos como sacerdote cego, a igreja não cresce. Sem visão, o povo não sabe para onde vai. Precisamos ter a visão além das paredes. Precisamos ter a visão de quebrar as paredes. Não podemos nos acomodar. Há muito povo nessa cidade, por exemplo. Há muitas pessoas, há muitos discípulos, há muitos locais que o evangelho precisa chegar. Temos que ter a visão de ir atrás dessas pessoas. Temos que ter a visão de trazer os aflitos e deixar aos pés de Jesus. Uma igreja grande, ela pode investir. Uma igreja grande, ela pode influenciar. Nós fomos chamados para isso. Precisamos ter alvos claros de crescimento, irmãos. Primeiro a visão, depois vem os recursos. Se não tivermos alvos, sonhos, nós nunca vamos saber
se chegamos até lá. Precisamos trabalhar em cima de alvos. Nós que somos obreiros, você que está no campo, qual é o seu alvo? Qual é o meu alvo lá para a Serra do Moraes? O que Deus tem colocado no meu coração? Eu tenho pedido a Deus, Deus me dá uma visão para esse local. O que é que eu vou fazer aqui nessa terra? Eu não quero só passar aqui pela Serra do Moraes. E o Senhor tem me dado algumas coisas. Precisamos trabalhar em cima de alvos. Isso físico, espiritual e numéricos. Hoje nós somos aproximadamente mais de 100 membros aqui, acho de 100 a 150 membros, mas que poucos se envolvem muitas vezes no reino de Deus. Então, sacerdotes cegos não servem para levar a igreja ao crescimento. Não serve. Um sacerdote precisa de visão. Visão de Deus. Tem que ter visão. O texto continua, ó. Cego, coxo. Não serve aquele que é coxo. O coxo é aquele que se arrasta. O coxo é aquele que tem as pernas, mas as pernas não suportam o corpo dele. Então ele se arrasta. Nós como crentes não podemos andar nos arrastando. Deus tem nos colocado de pé. Nossas pernas não podem ser emperradas. Tem até um versículo: conformosos aos pés daqueles que anunciam o evangelho, irmão. Nós fomos chamados para caminhar, para trabalhar, para fazer a obra de Deus enquanto é dia. O coxo é aquele que precisa ser carregado pelos outros. O coxo não caminha sozinho. Ele depende dos outros. Ele precisa sempre de alguém para transportar, para carregar ele. Eu poderia dar vários exemplos bíblicos aqui. Há crentes que nunca aprendem a andar com as suas próprias pernas. Nunca aprende. Eles não progridem, eles não amadurecem, eles não avançam. Sempre fica aquém. Uma igreja não pode crescer quando os seus crentes são coxos. Quando eles não andam, não caminham e não fazem a obra de Deus, irmão. Não cresce. O Senhor espera que nós venhamos dar frutos, irmãos. E muitos frutos, e além do mais, fruto que permaneça. E ele diz mais, o Senhor diz lá em João: quem não der fruto, ele vai cortar. Coxo não serve. E tem mais aí, ó, o outro aí, ó. De rosto mutilado também não serve. Não serve aquele que tem o rosto mutilado. Não servia na época e nem serve hoje. O texto é inspirado. Aquele que tem o rosto mutilado tem duas caras. Aquele que a igreja não pode crescer quando os seus sacerdotes, os seus membros, os seus crentes têm duas caras. Usa máscaras. Não serve para fazer a obra de Deus. Aquele que tem rosto mutilado. Precisamos pregar e vivermos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente for, aquilo que a gente prega. Precisamos pregar para nós mesmos. Não basta parecer santo na igreja. A gente se veste como um santo aqui, mas em casa, na rua, na faculdade, na escola, a gente nem parece crente.
Temos que honrar o Senhor, não podemos ser desonestos. Não serve o rosto mutilado. O rosto mutilado é aquele que é uma coisa na igreja e uma coisa fora da igreja. Pessoa que tem duas caras, duplicidade. Devemos ser um só. Rosto mutilado não serve, meu irmão. Não é a grandes talentos que Deus abençoa, escute isso, mas a pessoas íntegras. A vida do ministro é a vida do seu ministério. Podemos ter dons, mas se não tivermos amor, nada disso nos aproveitará. A hipocrisia não funciona. Precisamos ser antes de fazer. Precisamos ter vida e não performance. Que muitas vezes isso é performance. E o texto continua ainda. Olha aí na tela. Não serve o cego, o coxo, de rosto mutilado e o desproporcionado. Não servir nem serve hoje. Não serve aquele que é desproporcionado. Para a igreja crescer saudavelmente, os crentes não podem ser desproporcionados. Deus fez tudo perfeito, tudo lindo, irmão. Eu coloquei uma ilustração que eu li. Diz assim: havia um certo moço pedindo esmola, empurrando um carrinho. O corpo era forte e as pernas eram fininhas. Então ele desenvolveu o tronco aqui, mas as pernas eram fracas. É como alguns que malham, por exemplo. O cara é foda aqui, mas a canelinha é bem fininha. Desproporcional. Às vezes crescemos numa área da igreja, mas estamos doentes em outra. Está desproporcionado. Temos áreas da nossa vida, no nosso caráter, que estão atrofiadas. Uma super ênfase a um único ponto da verdade pode nos deixar desproporcionados, se a gente focar só numa coisa só. O livro de Ezequiel, no livro de Ezequiel temos uma figura de Jesus representada em 4 retratos. Ele é descrito como leão, boi, homem e águia. Mateus apresenta Jesus como leão, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Jesus é sempre o leão que está rugindo. Ele ensina com autoridade, ele cura, ele expulsa os demônios, mas esse não é o todo do rosto do Senhor. Há igrejas que só falam sobre Jesus como leão. A igreja só fala de Jesus como poder, Jesus poderoso. Em Marcos, Jesus tem um rosto de boi. Ele veio não para ser servido, mas ele para servir. Em Marcos, Jesus é servo. A igreja tem um chamado para quê? Para servir, irmãos. Eu disse para uma pessoa esse dia: se você não serve, você não serve. Para crescer, não basta servir. Muitas igrejas dizem: agora sim, vamos criar aqui um local para cuidar dos necessitados, asilos, sei lá, creches, orfanatos. Mas esse não é o todo do rosto do Senhor. Em Lucas, Jesus tem um rosto como de homem. Ele chora, ele ri, participa, tem encontro
na casa de publicanos e pecadores. E aí nós dizemos assim: está aí o segredo, precisamos ter grupos, vamos desenvolver relacionamento, vamos assistir as pessoas, vamos ajudar. Mas esse não é o todo do rosto do Senhor. Em João, Jesus é a águia voando entre as alturas. Ele é o Filho de Deus que veio do céu, que veio em glória. Hoje há igrejas que vivem mergulhado nesse senso do sobrenatural, só fala sobre isso, mas esse não é o todo do rosto de Jesus. Jesus não era desproporcionado, ele foi integral. Ele foi rei, servo, homem e Deus. Ezequiel fala sobre isso. Qual é a ênfase da pregação hoje? Se tem uma pessoa enferma, autoridade. Se tem um casal em conflitos, rosto de homem. Se tem uma necessidade a ser suprida, rosto de servo, servir. Se tem alguém perdido, o evangelho da salvação. Precisamos apresentar todo o evangelho. Todo o evangelho. O desproporcionado está errado, então não serve. Precisamos apresentar Jesus em toda a sua beleza. Por exemplo, nós temos na Bíblia 4 evangelhos. Na verdade é um evangelho apresentado por 4 pessoas. Esse é o todo. Versículo 19 agora, pula aí. Versículo 19. Um homem que tiver o pé quebrado, desproporcionado não serve. O homem que tiver o pé quebrado não serve também. Aquele que tem um pé quebrado é aquele que vive caindo, irmão. O coxo é diferente daquele que tem um pé quebrado. Você viu, o coxo é aquele que se arrasta. O pé quebrado não fica em pé. É aquela pessoa que está sempre caindo. Sempre caindo. Não serve para o altar. A vida cristã é uma caminhada. Aquele que está em pé, cuide para que não caia, Paulo disse. Os crentes têm caído nos mesmos pecados sempre. Muitas vezes nós estamos caindo nos mesmos pecados, envergonhando o evangelho. Uma igreja não cresce quando os seus líderes, os seus membros, têm o pé quebrado. Uma igreja não cresce quando os seus crentes vivem tropeçando, só caindo. Uma igreja assim não pode andar com o Senhor, não pode ministrar no altar, e pior, impede o crescimento do Senhor. Continuando no versículo 19, olha aí, ó. Pé quebrado ou mão quebrada. Não serve aquele que tem a mão quebrada. Aqueles que têm a mão quebrada não podem fazer a obra de Deus. Aqueles que têm as mãos quebradas não podem impor as mãos sobre os enfermos e curar. Não pode abraçar, não pode abençoar, não pode socorrer, não pode ajudar, porque está com a sua mão quebrada. Precisamos orar e levantar as nossas mãos santas, a Bíblia diz, sem ira, sem raiva no nosso coração. Somos uma raça de sacerdotes. Hoje todos somos ministros da nova aliança. Nós estamos na nova aliança. Todos devemos ministrar uns aos outros. Devemos abençoar uns aos outros. Devemos consolar uns aos outros.
devemos exortar uns aos outros, devemos orar uns pelos outros. Aqueles que têm a mão quebrada não podem oferecer pão de Deus. Eles não olham para a vida como uma liturgia ao Senhor. Isso aqui é muito sério. O culto não tem hora para acabar. Não existe assim: Senhor, agora vamos entrar na tua presença. Não estava antes na presença do Senhor? Não existe também assim: Senhor, continuamos na tua presença, nós vamos sair da presença do Senhor? Claro que não. A reunião começa e termina, mas o culto não. Culto é vida. Se a sua vida que você vive fora do templo, a minha vida fora do templo, não é um culto ao Senhor, somos sacerdotes de mãos quebradas. Se nós aqui somos uma coisa, eu vou para a igreja, a roupa de ir para a igreja é essa, mas a da rua é essa. Não! Lá o culto é mais forte, ainda a gente está no mundo. As pessoas estão observando. Aqueles que têm a mão quebrada não conseguem abençoar, irmãos. Quando você abençoa outra pessoa, essa mesma bênção volta para você, irmãos. Precisamos abençoar as pessoas. Somos sacerdotes reais, como Pedro fala. O sonho de Deus é que abençoemos uns aos outros. Enquanto você abençoa outra pessoa, essa bênção volta para você. Quem tem mão quebrada não consegue trazer, olha aí, mãe, não consegue trazer oferta ao altar. Quem tem a mão quebrada sempre comparece diante do Senhor, diante de Deus, de mãos vazias. Quem tem a mão quebrada não consegue ofertar, não consegue dizimar. Será que tem alguém com a mão quebrada aqui? Não consegue investir em missões. Vai pensando aí. Alguém falou assim: tu vai pregar essa mensagem? Foi o Senhor que mandou. Eu vou pregar. Meu coração está a mil, mas eu vou pregar. Versículo 20. Então observa aí se você está indo. Versículo 20 agora. Vamos partindo para o finalzinho já. O que for corcunda, olha só, não serve aquele que é corcunda. É assim que está aí mesmo? É. O corcunda é profundamente pessimista. O corcunda, ele anda olhando para baixo. Um professor perguntou para um menino da classe: o que é um pessimista? O menino respondeu: um pessimista é uma pessoa que vive olhando para o pé. Não podemos ser pessimistas, desanimados, irmãos, olhando o gigante e fugindo deles. Eu quero dizer algo para você nessa manhã e para mim também. Você é o melhor de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é alguém muito especial para Deus. Você e eu somos a obra-prima de Deus. Você e eu somos a herança de Deus, em quem Deus tem o seu prazer. Mas gente corcunda não pode ajudar a igreja a crescer. Fica só olhando para baixo, pessimista. Gente desanimada não consegue olhar para o céu, irmão.
Gente curvada só olha para as dificuldades. Deus disse para Abraão: sai da sua terra e conta as estrelas. Ele começou a contar: 1, 2, 1000, 1 milhão. Ele disse: assim será a sua descendência. O corcunda não anda sempre, sempre anda com um peso nas costas. Meio até da mulher encurvada. Tem gente que só anda cansado, só vive reclamando. Irmãos, não é o trabalho de Deus que cansa a gente, é o pecado. O que cansa é o pecado. Se você ficar remoendo mágoa no coração, você pode até tirar férias, passear, viajar, ir para a praia, voltar, e vai chegar aqui ainda cansado. Eu vim da praia cansado, estava de férias, mas estou cansado. Para a igreja crescer, os crentes não podem ter peso sobre as costas. Cuidado. Vai ter a eleição, agora eu vou escolher lá 8 ministérios. Não, cuidado. Você vai fazer a obra de Deus relaxadamente? Tem que ter cuidado. Tem cuidado. A obra de Deus, o Senhor é o dom da igreja. A igreja nunca ficou desassistida. Então não pode andar com peso nas costas, não pode ter embaraço na vida. Toda hora você pode precisar estar pronto para testemunhar, para pregar, para viver e para morrer. Jesus era um homem livre e solto. A pessoa que eu mais gosto na Bíblia, que eu mais estudei, foi Jesus. Eu gosto muito de Jesus. Ele podia dormir mesmo no meio da tempestade. Um líder crente não pode viver curvado. Ali. Não. Tem mais, o versículo 20, olha só. O que for curvado também não serve. Aquela pessoa pessimista, desanimada. E agora tem o quê? O anão. Olha aí. O anão também não serve, não. Eu sei que os irmãos estão entendendo, né? Ninguém está interpretando o texto aqui literal, né? Se vier uns coxos para cá, um aleijado, ele pode, né? O irmão está entendendo, né? Pelo amor de Deus. Que um anão não serve aquele que é anão. Eu sei que é um texto difícil de pregar, né, irmão? Acho que só eu mesmo que quero pregar em Levítico. Eu disse: me dá mais umas 30 mensagens em Levítico. O anão é aquele que para de crescer. Conhece alguém assim? Você não pode ser anão. Ninguém nasce anão. Não tem bebê que nasce com 10 centímetros. Não. Há momento em que o anão para de crescer. E é assim muitas vezes nas nossas vidas. O líder não pode ser anão. Ele não pode deixar de crescer. O crente não pode ser anão. Na fé, no conhecimento, na palavra, não, no relacionamento. Nós precisamos crescer. Não podemos estagnar. Quando o crente é um anão, tudo para na sua vida. Você precisa crescer na palavra, você precisa crescer na oração, você precisa crescer no envolvimento com a obra de Deus, e você e eu precisamos crescer no relacionamento com o Senhor. Com o Senhor. Hoje, você precisa ser melhor do que ontem. Amanhã você precisa ser melhor do que hoje. Devemos olhar para frente e caminhar para o alto. Fomos chamados para crescer. O curvado cresce para baixo. Se é que existe essa palavra, né? O anão não cresce para cima. Continua aí ainda, ó, versículo 20, estou já terminando.
corcunda não serve, o anão não serve, o que tiver defeito nos olhos. Olha só, não serve aquele que tem defeito nos olhos, está lá no texto. Quem tem defeito nos olhos não vive quem tem defeito nos olhos vive em grande desconforto, desequilíbrio. Há crentes que vivem sempre de forma desconfortável. Precisa remover os defeitos dos seus olhos. Precisamos tirar o que está trazendo sofrimento aos nossos olhos espirituais. Precisamos remover o que está machucando. Quem tem defeito nos olhos não consegue ajudar os outros, irmãos. Jesus disse que você tem uma trava no seu olho, você não consegue tirar o cisco do olho do seu irmão. Você tem que tirar a trava do seu. A gente quer tirar um negocinho pequenininho, mas a trava que está no seu. Quando temos defeito nos olhos, tornamos críticos dos outros, mas não podemos ajudar os outros a resolver os seus problemas. Quem tem defeito nos olhos não enxerga as coisas com clareza. Não é verdade, não? Jesus curou um cego, passando saliva nos seus olhos. E Jesus perguntou: você vê alguma coisa? Ele disse: sim, eu vejo. O que é que você está vendo? Eu vejo os homens como árvores. Olha só. Uma igreja para crescer, um pastor, um missionário, um pastor crente não pode ver as pessoas como árvores. Ver as pessoas como árvores significa ver as pessoas como seres a serem explorados. Só para, não, fulano, para isso, não. A gente não pode olhar para as pessoas só como árvores. Não somos igreja para explorar as pessoas. Nós fomos igreja para servir as pessoas. E tem mais aí no versículo 20. Sarna. Não serve aquele que tem sarna. Sarna é aquela coceirinha gostosa que nos distrai, irmão. Acredito que a maioria já, algumas pessoas já teve. Você já pegou bicho de pé? Fica coçando. Já ficou coçando aquela coceirinha assim gostosa? A coceirinha. Uma igreja, para crescer, os seus membros não podem ter sarna. Que é isso? O prazer para o crente só é aquilo que Deus dá. Hoje há muitos prazeres que são como sarnas para se coçar. É gostosinho, né, na hora? Tem até um ditado, né? Tem gente que está procurando sarna para se coçar. Isso tem destruído muitas pessoas. Tem roubado o seu tempo. Aquele negocinho bem sutil, aquela coceirinha, aquele negocinho. O líder crente não pode ter sarna para se coçar. Tem mais aí no texto, ó. Ferida na pele. Não serve aquele que tem ferida na pele ou impingem, ou mancha. A ferida na pele é uma mancha. A igreja não pode crescer quando os seus crentes têm mancha na vida. Aonde? No caráter, na conduta, na família, no trabalho. Não pode ter mancha, irmão. Nós temos que ser santos. Mancha é aquilo que tentamos esconder dos outros. É uma coisa feia. Um exemplo que eu coloquei aqui, Naamã. Naamã era um grande herói diante de Ben-Hadad, era um homem ali, diante das suas guerras, mas porém, tinha uma mancha, ele era leproso. Ele botava a roupa assim, ele vencia. Tinha as manchas na pele.
Eliseu falou assim: você tem que mergulhar 7 vezes para ser curado. E aí ele teve que mergulhar. Antes de ser curado, precisamos revelar a mancha, ou tirar a mancha. O irmão não pode ter mancha no seu caráter. Um sacerdote não pode ter mancha. Você precisa, e eu, precisamos ter uma vida limpa diante de Deus. E para terminar, esse daqui. Tiver os testículos esmagados, não serve. Alguém fala assim: vai pregar isso aí? Vou pregar, não está na Bíblia? Não serve aquele que tem um testículo esmagado. O que é isso, irmão? Quem tem um testículo esmagado não pode gerar filhos. Quem tem testículo quebrado ou esmagado não reproduz, não vai gerar filhos. E qual é o chamado nosso da igreja? Eu estou falando espiritualmente. Somos chamados para gerar filhos, irmãos. Nós fomos chamados para dar frutos. Então não servia e nem serve hoje. Precisamos gerar filhos espirituais, irmãos. Precisamos ganhar outros para Cristo. A igreja precisa crescer e se multiplicar. Para isso, cada crente precisa gerar outros filhos, outros crentes espirituais. Aí vem uma perguntazinha para nós: quantos filhos espirituais você tem gerado? Quantas pessoas você já levou a Jesus? E tão firme até hoje. Quantas pessoas eu já levei a Jesus? A minha maior alegria de pregar o evangelho é isso. É quando o pecador se arrepende. Eu disse: Deus, e assim tem várias pessoas nesses 20 anos de crente. Uns já morreram e partiram para o Senhor, que eu tive a oportunidade de pregar, de discipular, de acompanhar. De idosos a jovens. Os jovens estão tudo vivos, os que eu me lembro. Lá na Serra do Moraes, eu disse: Jesus, eu quero gerar filhos espirituais aqui, Senhor. E Deus, Ele está nos dando essa graça. Daqui a um tempo nós vamos trazer um grupo aí, se Deus quiser. Deus vai abençoar algumas pessoas para descer as águas, confirmando publicamente. Então, quantas pessoas vão lhe esperar lá no céu para lhe abraçar? Obrigado porque você pregou para mim. Obrigado porque você me ajudou, hein, missionário Francisco? Foram 13 anos. Quantas pessoas? Pastor Mar, quantas pessoas? Deus se importa com quantidade. Você quer ver essa igreja crescer? Uma perguntazinha. Você quer ver gente sendo salva nos domingos, nas quartas, nos cultos de jovens, de mulheres, de a criança, até criança? Porque a festa do céu só quando um pecador se arrepende. Vou passar um pouquinho de minuto, mas eu vou ter que terminar. Você pode desenvolver, melhor, você pode se envolver com essa obra de consequências eternas. Você foi chamado para isso. Quem gera filhos, melhor, quer gerar filhos, em vez de ser pessoas, de ser apenas um espectador no meio da igreja. Quer ser um cooperador da obra de Deus? E aqui eu finalizo. Que tipo de sacerdote você é na casa de Deus? Você é um sacerdote cego? Sem visão? Você é um sacerdote coxo, que vive arrastado pelos outros? Você é um sacerdote com o rosto mutilado, que tem 2 caras? Você é um sacerdote desproporcionado, cresce numa área e é doente em outra? Você é um sacerdote com um pé quebrado, vive caindo no mesmo pecado? Você é um sacerdote de mão quebrada,
não consegue abençoar, não consegue ofertar, não consegue investir. Você é um sacerdote corcunda, só fica olhando para baixo. Você é um sacerdote anão, não cresce. Você é um sacerdote com defeito nos olhos, não consegue ajudar os outros e não enxerga as coisas com clareza. Você é um sacerdote que tem sarna, que anda, aquela pessoa que vive se coçando, ou que tem aquela coceirinha gostosa, que fica praticando aquelas coisinhas pequenas que você acha bonzinho, momentânea. Você é um sacerdote com ferido na pele, que tem mancha na sua vida. Você é um sacerdote que tem um testículo esmagado, que não gera filhos. Eu fiquei pensando sobre isso para mim. Se essa palavra não servir para você, pode ter certeza que ela vai servir, está servindo para mim. Você tem apenas se alimentado do pão de Deus, ou também tem se chegado no altar para oferecer o pão de Deus? Sua vida tem sido irrepreensível? É uma palavra que eu peço muito a Deus. Ser um homem de Deus irrepreensível. Você tem aprofundado, você tem profanado o altar de Deus, do Deus vivo, com a sua vida? Hoje é tempo de nós nos despertarmos. Hoje é tempo da gente analisar como é que está a nossa vida. Eu vou ser líder, eu vou ser... Primeira coisa é relacionamento com Deus, irmão. Primeira coisa. Deus não está interessado no meu trabalho, no seu trabalho não. Ele está interessado no nosso relacionamento com Ele, vida com Ele, santidade, pureza. Porque quando Ele vier, Ele vai levar só aqueles que estão envolvidos na obra? Não, os que são limpos de coração, que são puros, os que têm sede de justiça, os pobres em espíritos, aqueles que de fato. Por isso, irmãos, pense nessa palavra, pense sobre isso, pense em que tipo de sacerdote você é. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Continue, Pai, falando conosco na Tua palavra, que nós possamos entender uma coisa: nós estamos aqui para Te servir, mas não é de qualquer maneira, Pai. Eu não quero fazer a Tua obra relaxadamente, eu não quero me sobrecarregar, eu não quero fazer aquilo que o Senhor não colocar no meu coração, mas aquilo que o Senhor colocar na minha mão, eu quero fazer melhor. Eu quero pedir ao Senhor que me perdoe pelos meus pecados, talvez eu cometi nesse ano que já está terminando, mas eu peço ao Senhor aqui na plataforma, na Tua presença, pedindo ao Senhor que me ajude a viver um ano melhor. 2025 está se aproximando, que eu possa servir mais, que eu seja um sacerdote puro, separado, que eu possa ajudar as pessoas com o Evangelho, que eu possa me santificar, que eu possa usar a autoridade que o Senhor tem dado na Tua palavra, que eu possa pregar o Teu Evangelho, que eu possa cantar e pregar com alegria. Obrigado, Deus, pela vida dos meus irmãos, pela casa. Perdoa cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Se nós pecamos, nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas. Eu sei que os irmãos já se analisaram antes da ceia, e o Senhor já perdoou, Pai, mas continua, Pai, tendo misericórdia de nós. Eu Te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Perdoa que eu passei 9 minutinhos, mas eu tenho que entregar tudo, em nome de Jesus. Estamos divididos em salas de EBD, em nome de Jesus.